A paz do Senhor Jesus, estou aqui novamente para deixar mais uma palavra para você e eu creio que vai falar muito do seu coração porque falou muito comigo, é uma palavra que vai nos fortalecer bastante e eu peço a Deus, ao Espírito Santo de Deus que fale contigo também, amém? Aqueles que estiver ouvindo, que possa tocar no seu coração, que possa falar profundamente na sua alma, em nome de Jesus, amém? Eu quero que vocês abram comigo aí, se possível, se não, ouve, né? Amém? Para que nós possamos entender um pouquinho o que o Senhor quer falar conosco hoje, amém? Que diz assim, que está em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 e 7. Amém? Bom, vou ler, que diz assim: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Amém? Versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua família, isso aí eu tenho certeza. Isso eu não preciso nem falar, né? Porque Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é bondoso, ele é muito cuidadoso com seus filhos e eu creio que pela misericórdia dele, ele tem cuidado tanto de você, como de mim, como de todos aqueles que têm buscado a presença de Deus. Bom, essa passagem eu quero falar um pouquinho dela com vocês. Primeiramente, que eu tô olhando aqui, humilhai-vos. Você sabe o que é se humilhar diante de Deus? Você sabe o que é se humilhar na presença de Deus? Pense um pouquinho. Você já se humilhou diante de Deus? Você já se humilhou perante Deus? Você tem feito isso ou não? O que você entende por humilhar diante de Deus? Algo para nós pensarmos, né? Muitas pessoas podem ser que lê essa palavra humilhar, mas não entende bem o que ela quer dizer. Mas ela tem um significado muito importante. O que quer dizer humilhar? Humilhar é você reconhecer que você é fraco. Humilhar é você reconhecer que você é fraco e que sem ele você nada pode fazer. Aí você vai dizer para mim, mas tem pessoas que não fala que são cristãos, não fala que se dedicam a Deus e mesmo assim eles continuam caminhando e eles prosperam e eles vão bem. Mas eu quero dizer para você, isso é pela força do homem. E essa fase de prosperar, de ir bem, sem estar se humilhando diante de Deus, é por curto tempo. Não dura para sempre. Não tem aquele sabor de vitória para sempre. Sempre vai querer mais e nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar sendo preenchido por total. Mas aqueles que se humilham diante de Deus, sabe que são dependentes dele, que precisam de Deus, Deus ele sustenta, ele dá a vitória e ele preenche tudo o que precisa. Você não sente falta de nada porque você sente a presença de Deus, você sente que você está sendo alimentado espiritualmente, então você tem uma sensação maravilhosa que você não vai querer ficar buscando outras coisas que não vai preencher a sua vida. Muitas vezes você fica buscando coisas para preencher esse vazio e você não encontra. Por quê? Porque falta, nesse lugar onde está esse vazio, falta a presença de Deus. Falta os cuidados, Senhor. Só que para isso você precisa se humilhar. Você precisa se humilhar diante de Deus para você dizer para Ele, Senhor, eis-me aqui, rendido aos seus pés, pois sou dependente de Ti, preciso de Ti. É aí que você começa a pedir a Deus, Deus, trabalhe em mim, melhora o que precisa ser mudado em mim. Eu quero ser melhor diante dos seus olhos. Eu quero poder te agradar. E começa a buscar e começa a pedir a Deus diante
da presença dele, você se humilhando, pedindo a ele, Senhor, muda o que te desagrada e coloca o que agrada ao Senhor na minha vida. Começa a me moldar, começa a trabalhar em mim, começa a fazer que eu me diminua, mais que a tua presença cresça em mim. Se humilhar é admitir que você é falho. É admitir que você precisa de mudanças, que as suas fraquezas precisam de mudança, você precisa de mudança. Isso é se humilhar diante de Deus. E eu falo, quando nós nos humilhamos diante de Deus, Ele nos exalta. Você sabia disso? Deus nos exalta. É. Porque fala assim, na palavra de Deus, fala assim, que quando devemos buscar a presença de Deus, como estamos na presença dEle, nos humilhando diante dEle, quando nós começamos a nos humilhar, Ele começa a nos exaltar. E o que acontece? Nós lançamos fora toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o nervosismo, toda a inquietação, nós lançamos fora. Isso é maravilhoso. Amém? E muitas vezes o que acontece? Muitas vezes nós deixamos a ansiedade, as aflições dominar a nossa vida. E nisso nós acabamos esquecendo que Deus está na direção de tudo. Então não podemos deixar isso acontecer. A ansiedade, a preocupação. Muitas vezes ao redor, assim, ao nosso redor, vem aquela circunstância que nos impede de deixar Deus agir. Mas temos que lembrar que Deus cuida de nós o tempo todo. Temos que lembrar a Deus que Ele é misericordioso. Ele é amoroso comigo, com você e com todo aquele que o busca. Até com aqueles que não o conhecem verdadeiramente na palavra, Deus, pela sua imensa misericórdia, Ele tem cuidado. Deus tem cuidado. Ele cuida de cada um de nós. E outra coisa que eu quero dizer, Deus, Ele deixou promessas para a nossa vida. Muitas vezes Deus usa um irmão, usa alguém para falar de uma promessa que Ele nos entregou, está nos dando. E essa promessa muitas vezes ela demora muito para vir. Às vezes ela demora anos e anos e você acaba se frustrando e você acaba falando assim, não, aquilo foi mentira, aquilo não foi verdadeiro. Mas pelo contrário, foi verdadeiro. Só que nós temos o que? Esperar em Deus. Porque é Ele que vai entregar. Ele promete, Ele fala, no tempo certo, eu vou entregar para você. Aí você vai falar assim, nossa, muitas vezes demora tanto para entregar e eu acabo achando que essa promessa, ela morreu, ela acabou. Não, pelo contrário, Deus está testando a sua paciência. Deus está testando se você realmente crê nele, se você acredita nas promessas que Ele tem feito na sua vida. Busque mais a Deus. Espere as promessas do Senhor. Não fique ansioso ou ansiosa. Não fique inquieto ou inquieta, achando que as promessas não vão chegar na sua vida. Ela vai chegar na sua vida sim. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Creia nisso. Você tem que crer. Você tem que acreditar que Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não deixa as promessas. Um exemplo que eu vou dar para você. Ele não entregou o filho dele. Ele não deu o filho dele pela nossa vida, pelos nossos pecados. Deus poderia mudar de ideia. Falar assim, não, esse povo está rebelde demais, eles não estão acreditando no meu filho, eles não estão vendo a verdade que eu o mandei pela vida deles. Deus poderia mudar essa promessa, mas Deus não mudou a promessa. Ele foi até o fim com a promessa. E nos dias de hoje também. As promessas de Deus não morreram. As promessas de Deus continuam mais vivas do que nunca. As promessas de Deus, ela é eterna. Então creia somente, busque, não fique ansioso, se humilhe diante do Senhor, busque a presença de Deus e você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. No tempo certo, Ele vai entregar a promessa para você. Creia e não duvide. Amém? Uma coisa é certa, quando Deus fala,
Escute o que eu vou dizer. Quando Deus fala, Ele cumpre. Passe o tempo que for. Por mais longo que seja. Mas Ele cumpre as promessas dEle para com o teu povo. Aconteça o que acontecer, Ele vai cumprir as promessas. Pode você muitas vezes atrasar a promessa porque você deu uma mudança no seu caminho, uma mudança de percurso. Em vez de você ir reto, você foi para a direita ou foi para a esquerda e não seguiu reto. Mas a promessa sua está ali, para ser entregue nas suas mãos. Então não duvide das promessas que Deus tem feito para você. Uma coisa eu te digo, se Deus usou um irmão, uma irmã, aquela que está lá naquele banquinho, aquela mulher de oração, aquela senhora, do nada chegou em você e falou, ó, Deus mandou te dizer isso, isso, isso. Se foi Deus mesmo, creia, você vai ver isso acontecer. Mas você precisa de crer e você precisa de receber. Quando você vê que não é de Deus, você simplesmente repreende. Agora, se estiver focado na palavra, dentro da verdade, receba. E não olhe para trás. E não fique indeciso ou indecisa. E não pense que, não, o Senhor não iria dar isso para mim. Eu não mereço. Não diga isso. Não diga isso. Amém? Pense nisso. Nunca esqueça. Deus nunca deixa uma promessa sem entregar para o seu povo. Só tome cuidado para não desviar o seu caminho. Se você desviar, pode acontecer sim da promessa não chegar nas suas mãos. Mas o que Ele promete, Ele cumpre. Mas basta você seguir o caminho. Amém? Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus, que essa palavra tenha tocado no seu coração, falado com você. Não desista dos seus sonhos. Os seus sonhos também podem ser os de Deus. E se não for os sonhos de Deus, com certeza os sonhos de Deus será colocado no seu coração. Amém? Deus abençoe a todos, fica na paz.